Você sabia que existem diferentes tipos de incontinência urinária? Primeiramente, você sabe o que é incontinência urinária? Nós chamamos de incontinência urinária qualquer perda involuntária de urina, ou seja, quando o xixi sai em momentos inadequados. Esse é um problema muito comum. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres acima de 40 anos sofrem com perdas de urina involuntária. É importante você saber que isso não é normal, independente da idade. Vou repetir. Perder urina não é normal. Para entendermos os mecanismos que provocam as perdas de urina, é importante nós sabermos apenas 2 informações sobre a anatomia do nosso corpo. Primeiramente, que existe um assoalho pélvico, ou seja, um conjunto de ligamentos e musculatura que sustentam todo o conteúdo do nosso abdômen. E a outra informação muito importante é que temos um conjunto de músculos e ligamentos que chamamos de esfíncter urinário, que é responsável por segurar a urina dentro da bexiga. E que esse esfíncter urinário faz parte do assoalho pélvico. Agora, com essas 2 informações, eu vou mostrar para vocês que existem 3 tipos de incontinência urinária. A primeira delas é a incontinência urinária de esforço, a segunda é a incontinência urinária de urgência e a terceira é uma incontinência urinária mista. Nós classificamos como incontinência urinária de esforço aquelas perdas de urina que ocorrem durante um esforço físico, como por exemplo, tossir, espirrar, ir para a academia levantar peso e, nos casos mais graves, até mesmo caminhar. Isso ocorre devido ao enfraquecimento do assoalho pélvico. E existem várias causas para o enfraquecimento do assoalho pélvico, como por exemplo, a menopausa, onde há uma série de alterações hormonais na mulher que levam a várias alterações no corpo da mulher. E uma dessas alterações é um enfraquecimento do assoalho pélvico. Então, a menopausa é um fator de risco para incontinência urinária. Outro fator de risco curioso nesse caso é a gestação, independente da via de parto. Quando a mulher engravida, no final da gestação, a criança fica grande, aumenta bastante o peso no assoalho pélvico, forçando ele e alterando um pouco a estrutura dele. Sem contar também que o organismo da mulher se prepara todo para permitir que o feto, a criança, passe pela vagina. E vai depender de cada mulher individualmente o grau de recuperação, como ela vai conseguir recuperar toda essa estrutura do assoalho pélvico que foi alterado. Normalmente recupera bem, mas se você tem muitas gestações, aumenta o risco de essas alterações serem reversíveis. Outras causas de incontinência urinária são aquelas situações em que há um aumento da pressão intraabdominal dentro da barriga. Normalmente, elas são óbvias, como por exemplo, tossir, espirrar, levantar peso, mas tem algumas situações que não são óbvias, como por exemplo a obesidade. O aumento do peso, o sobrepeso, também aumenta a pressão dentro da barriga, favorecendo perda de urina. Outra situação é a doença pulmonar obstrutiva crônica, aquela doença do pulmão causada pelo cigarro. Ela também aumenta a pressão intraabdominal, favorecendo a incontinência urinária. O segundo tipo de incontinência urinária é a de urgência. Aí ela muda um pouquinho a característica. Nesse caso, as perdas de urina ocorrem após um forte desejo, aquela vontade muito forte de ir ao banheiro, que às vezes não dá nem tempo de chegar no banheiro, já perde urina. Nesse caso, temos a incontinência urinária de urgência. Ela é causada por doenças da própria bexiga, como, por exemplo, uma simples infecção urinária pode causar incontinência urinária. Ou por várias doenças neurológicas, diferentes doenças neurológicas, que alteram a inervação da bexiga,
provocando uma hiperreatividade da musculatura da bexiga, causando uma contração indesejada e terminando por uma perda de urina. E existe o terceiro tipo de incontinência urinária, a incontinência urinária mista, em que os dois mecanismos estão envolvidos, tanto o de perda de urina por esforço, quanto a perda de urina por urgência. Para tentar explicar, para ficar mais fácil entender, eu vou explicar de uma forma diferente agora. É o seguinte, né? Nós temos a bexiga e o esfíncter urinário que segura a urina dentro da bexiga, aquelas estruturas que estão ali segurando a urina dentro da bexiga. Então, quando o esfíncter urinário está fraco, qualquer situação que aumente a pressão aqui dentro da bexiga, como uma tosse, um espirro, ele não vai segurar a urina e vai vazar urina, vai perder a urina. Nós temos a incontinência urinária de esforço, nesse caso. No caso da incontinência urinária mista, o esfíncter está lá, forte, firme, seguro. Mas agora há uma contração da musculatura da bexiga. Nesse caso, o esfíncter vai mandar um recado lá para o cérebro. Eu não estou mais segurando, não estou mais aguentando segurar a urina. Tem que correr para o banheiro porque vai sair urina. Se não chegar logo, vai sair urina. E muitas vezes termina perdendo a urina, realmente caracterizando a incontinência urinária. E a incontinência urinária mista é quando o esfíncter está mais fraco e ainda por cima a contração da bexiga favorece uma perda ainda maior de urina. A fisioterapia somente é capaz de controlar a incontinência urinária? Existem vários tipos de tratamento para incontinência urinária. Eles variam bastante, desde medicamentos comprimidos, passando por fisioterapia até cirurgia. Os comprimidos, eles são normalmente utilizados para incontinência urinária de urgência, ou seja, para controlar aquela hiperreatividade, para o músculo da bexiga ficar mais controlado e não contrair momentos inadequados, causando perdas de urina. E também na incontinência urinária mista, para tratar o componente da urgência, tá certo? Falando agora sobre fisioterapia, ela é uma arma mais importante que nós temos no controle da incontinência urinária, tanto para a incontinência urinária de esforço quanto para a de urgência, porque ela não atua somente fortalecendo a musculatura do assoalho pélvico, ela também ajuda a coordenar os mecanismos de continência e de micção, treinando a musculatura para uma utilização dessas estruturas de forma mais adequada, favorecendo tanto urinar quanto prender urina. E a cirurgia ela está reservada para as situações mais graves, em que a fisioterapia não responde, nem o tratamento medicamentoso. E para falar um pouquinho de prevenção sobre incontinência urinária, como é que eu posso prevenir? Como sempre, a prevenção vem de uma rotina de vida saudável. Perder peso facilita muito o controle da urina, uma dieta balanceada para poder até melhorar o peso aí, prática regular de atividade física, mas vale aí lembrar que atividades físicas extenuantes muito pesadas, tipo crossfit, atletas de alto desempenho, podem provocar uma incontinência urinária também. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou, queria te convidar a visitar nosso canal e assistir outros vídeos e se inscrever nele, porque eu estou sempre postando novos vídeos para te ajudar. Obrigado pela atenção.